Quer aprender a fazer seu próprio viés de tecido? Você está no lugar certo, vem comigo! Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou a Rose Brito e esse é meu ateliê de costura. Nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer o viés com o próprio tecido. Caso você esteja utilizando o tecido para fazer uma peça e queira usar para fazer o mesmo tecido no acabamento, com o viés, então eu vou te mostrar como você pode fazer isso usando o mesmo tecido. E aí no final do vídeo eu ensino também a você a como aplicar no decote, fazendo o acabamento de um jeito que fica bem legal e também fazendo o acabamento na cava do seu tecido. Bora pilotar! Aqui eu tenho um pedaço de tecido cortado para fazer as nossas tiras de viés. Então essa é a auréola da parte de cima e essa é a auréola da parte de baixo e aqui é o comprimento do tecido. Aqui a gente vai precisar de uma folha de sulfite tamanho A4, aquelas que a gente usa normalmente, né, para imprimir. E essa folha aberta, ela tem 90 graus. A gente vai precisar dobrar ela no ângulo de 45 graus. Então a gente vai posicionar a folha e vai dobrar dessa forma que eu tô fazendo aqui. Então dessa forma, a gente vai ter o ângulo e a base para a gente fazer o nosso risco do nosso primeiro viés. Então é esse ângulo que a gente vai precisar, o de 45 graus. Então eu posiciono aqui embaixo na auréola e faço esse primeiro risco que a gente vai ter como base. Esse primeiro risco, eu pego aqui o nosso giz, posiciona a nossa sulfite e vai fazendo esses risquinhos para ter como base o nosso primeiro ângulo. Dá para ver, mas a gente vai ter a nossa primeira linha da nossa base do viés. Então a gente pega a régua, posiciona ela, faz uma linha reta e aí a partir dessa primeira linha a gente vai ter a base para fazer os próximos viés. A largura que eu vou usar é de 4 centímetros. Então, a partir do nosso primeiro risco, a gente vai fazendo 4, 4, 4 e assim sucessivamente marcando a largura da minha tira do viés. Essa aqui eu usei como base 4 centímetros, mas você pode usar o tanto que você quiser. O meu primeiro viés vai ter 37 centímetros, mas aí você vê quantos centímetros você vai querer que tenha o seu viés para fazer o seu projeto. Aí aqui eu continuo a nossa segunda linha e aí eu vou fazendo, marcando 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, a partir da segunda linha que eu fiz. Aí eu faço o mesmo processo. Vou lá, pego a régua, risco a nossa segunda linha com marcação e vai fazendo essa mesma sequência na próxima tira. 4 centímetros, 4 centímetros. É uma sequência. Aqui eu já fiz 3. Posiciona a régua e vai fazendo a terceira linha. Podemos ver a sequência na diagonal de 4 centímetros. E agora nós vamos cortar essas tiras. No caso aqui, nem tinha necessidade de eu fazer tanta tira assim. Mas eu acho que eu me empolguei para mostrar para vocês como que fica. Mas você pode medir a sua cava e o seu decote para ver quantos metros você vai precisar. Aqui a gente pode ver todas as tiras prontas. E ela tem elasticidade, então a gente pode ver que é essa elasticidade que a gente vai precisar para fazer a curva da nossa peça. Agora vamos lá, você pode usar a tira de uma só forma, uma só tira, ou você pode fazer uma tira contínua. Aqui eu vou mostrar como você pode continuar essa tira fazendo ela bem comprida. Então pega o direito sobre o direito do tecido, posiciona ele um em cima do outro. Agora você vai fazer uma costura reta. É no formato de bandeirinha, como que tá aí.
Aí você faz uma costura reta. Eu coloquei o alfinete. E aí você vai fazer na outra ponta dele. O direito em cima do direito desse viés. Aí você vai fazendo essa sequência do mesmo modo. Pega a tira, posiciona direito com direito. E aqui você pode ver que eu já passei uma costura reta da quantidade que eu precisava de viés. Eu não precisava muito no caso. Então agora eu tiro essa ponta, eu corto ela, corto a outra pontinha também, que nós não vamos precisar. Você também pode passar esse viés todo para ele ficar bem certinho. E aqui nós temos a nossa tira de viés. Prontinha, contínua, com metros. Tenho a blusa, o corpinho dela. E aqui eu vou aplicar no decote e vou aplicar o viés nas cavas. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui a cava. Ele aberto, a gente ainda não fecha as laterais, então ele vai estar aberto. E aí eu vou pegar o viés. Você pode pegar o viés, a tira de viés, ou fazer daquela forma que eu fiz do viés contínuo, né? Com a bandeirinha, a gente vai costura, dá pra fazer dessas duas formas. Então, esse é o nosso viés que vamos aplicar. Mas antes, estamos com a parte direita do corpinho, então esse é o direito. Nós vamos virar do avesso a peça, para poder aplicar o nosso viés no avesso da peça. Então, a gente posiciona, vai pegar o nosso viés, vai dobrar ele, dobrar no meio, deixa uma pontinha para fora, começa pelo canto da cava, deixa uma pontinha para fora, sobrando, e aí a gente vai posicionando. Isso eu vou usar o alfinete para prender ele em toda a nossa volta da cava. E aqui no avesso da peça, a gente vai sempre deixar o viés ir na naturalidade da elasticidade dele. Então, sem forçar, sem esticar o viés. Deixa ele natural, que ele vai meio que fazendo a própria curva dele de uma forma natural. Então, vamos aqui, passando aqui rapidinho em toda a nossa cava. Aí aqui é a nossa cava. Agora a gente vai para a parte da costura. Então, nós vamos alfinetar toda a cava dele. Agora vamos para a máquina. Vamos fazer agora uma costura de meio centímetro com o pé da máquina, fazendo ela uma costura de meio centímetro. Aqui eu tenho uma linha diferente, com a cor diferente, mas aí você vai fazer com a cor do seu tecido. Aqui é para mostrar. E esse é o avesso da nossa peça, vamos lá. Iniciou a costura, faz um retrocesso e segue a costura. Meio centímetro. Agora pega aqui um retrocesso no final e nós podemos ver que a costura de meio centímetro fica quase rente à nossa borda. Agora nós vamos pegar essa costura, rebater do lado direito da nossa peça e fazer um pesponto bem na bordinha dela. Vamos ver como que faz. Agora nós já estamos com a nossa costura feita do viés, ele já tá preso. E agora nós vamos virar assim, desse jeito, do lado direito da nossa peça. Prendendo com alfinetes, você pode prender com alfinetes e depois fazer um alinhavo na peça toda. Isso garante que você faça a costura do pesponto de uma forma que não escape. Então, a gente usa a linha de costura e faz o alinhavo em volta dele todo. Vamos prendendo os alfinetes. Aqui já tá feito. E agora a gente vai passar uma linha de costura aqui.
fazendo o alinhavo. Pega a agulha, coloca no alfinete e a gente vai fazendo esse alinhavo em toda a volta da nossa cava. Se você quiser, você pode passar a costura nele direto, mas isso dificulta um pouco. Aí tem que ter um pouco mais de experiência. Vamos lá para a máquina. Agora aqui nós vamos fazer uma costura bem na beirada do nosso viés, fazendo um pesponto em toda a volta da nossa cava. Uma costurinha bem rente, na bordinha onde acaba o nosso viés. Agora nós podemos ver aqui, ó, ele tá bem rente e a gente vai tirar esse alinhavo aqui, essas linhas todas. Aqui tá nossa peça, feito o acabamento em toda a cava, na lateral, aqui bem rente, você pode ver que ele tá bem rente. Eu deixei essa cor diferente para poder visualizar melhor. E agora depois a gente, no final, prende a costura. E tá feito o nosso acabamento. Aqui é o decote, eu já fiz ele anteriormente, já deixei prontinho. E aqui é a parte de trás dele, você pode ver que tá bem rente, não dá nem para perceber a linha. Na parte de dentro fica um acabamento bem limpo, bem profissional. E aí aqui a gente pode ver que a lateral depois eu vou fechar direito com direito e vou passar uma costura reta. Essa parte falta fazer. E aí também eu vou fechar essas duas laterais. Aí aqui tá o nosso decote, nossa cava. Eu vou fechar a lateral, as duas. E vai dar um acabamento perfeito para a peça. Você pode ver, depois você passa ele todo e é isso. Prontinho!